Olá pessoas, aqui é Mari e hoje eu vou dar continuidade para vocês, do livro de Chiara, Anarcafeminismo. Continuarei a ler e hoje será o capítulo 9, que diz assim, o meio ambiente somos nós, ecofeminismo como ecologia queer. Esse aqui começa na página 223. Escuta. Para começar, isso exigirá reconsiderar a própria noção de produção e reprodução, ou como preferimos fazer, de reprodução, para enfatizar que a primeira não pode existir sem a segunda. Enquanto muitos autores da tradição socialista entendiam que o modo de produção capitalista é impossível sem a reprodução do trabalhador como ser vivo e, nesse sentido, abordavam a importância do trabalho reprodutivo social, em sua maioria ignoravam a capacidade generativa dos animais, plantas e outros seres vivos, de modo que não foram levados em consideração. Para esses pensadores, a natureza era a mera fornecedora de matéria-prima a ser subsumida de modo de produção capitalista, vista como algo externo à esfera social. Essa exteriorização da natureza é uma das condições de fundo para o funcionamento do capitalismo e, portanto, deve estar no centro de qualquer repensamento contemporâneo dele. Neste capítulo, exploramos como animais, plantas e outras coisas vivas e não vivas contribuem para a reprodução de indivíduos sexuais. Ao fazê-lo, discutiremos não apenas a separação entre natureza e cultura e a segregação de animais, plantas e outros seres vivos da sociedade, mas também a separação entre matéria viva e matéria não viva, movendo o foco para a percepção transindividual de que todos os seres são, em certa medida, animados. Dentro de tal perspectiva filosófica, não é possível considerar o ambiente como algo externo que está fora, mas como algo constitutivo de nosso ser dentro. Para ser franca, o meio ambiente somos nós. E por isso transborda a distinção dentro-fora. As duas principais teses desse capítulo final serão baseadas nesse movimento. Primeiro, que o anarcafeminismo é, por definição, ecofeminismo, porque, ao visar a abolição de todas as formas de exploração, ele não pode deixar de se opor à exploração do mundo natural. Segundo, que, a partir dessa perspectiva, ecofeminismo se torna uma forma de ecologia queer, necessariamente orientada a questionar os limites de qualquer escala natural: homem, mulher, escravo, animal, planta, vida inanimada. O que queremos dizer com o ambiente somos nós? Em seu nível mais básico, isso indica a relevância das preocupações ambientais para a nossa própria sobrevivência. Nas últimas décadas, tem crescido a constância de que a reprodução de nossas vidas depende de recursos tão comuns quanto o ar que respiramos e a água que bebemos. Em novembro de 2015, por exemplo, vivenciamos a primeira greve climática global propriamente dita, uma ação organizada e global, não apenas no sentido de abordar problemas globais, mas porque ocorreu em várias partes do mundo quase ao mesmo tempo. Uma característica significativa dessa greve e das que se seguiram foi sua crítica anticapitalista. As preocupações ambientais com o aquecimento global e a sobrevivência da espécie humana convergiram com uma greve, isto é, com uma praxis e um modo de protesto típicos de tradição socialista e anarquista. De certa forma, essas greves mundiais mostraram uma profunda consciência de que, parafraseando Murray Bookchin, a própria noção de uma dominação da natureza pelo homem decorre da dominação extremamente real do humano pelo humano, e que, portanto, não há como encarar o desafio ecológico que enfrentamos sem confrontar a cultura de dominação e exploração gerada por um modo econômico baseado na expansão infinita dos lucros. Embora a ecologia tenha se tornado recentemente um chavão para muitos protestos capitalistas, é crucial perguntar: se aceitarmos as premissas de um modo de produção e etos capitalistas, será suficiente fazê-los verde? Pode haver um capitalismo sustentável? Não. Um capitalismo verde não pode existir. Só pode ser uma miragem ideológica. Porque um sistema econômico baseado na acumulação ilimitada de capital supõe uma contradição sistemática
com um planeta cujos recursos necessários à reprodução da vida são limitados. Enquanto o capital tem uma lógica de autoexpansão, a Terra é uma só. E como os manifestantes do clima disseram com muita clareza, não existe planeta B. Em outras palavras, há um capitalismo, uma contradição entre valor de troca e valor de uso que cria um estado inadequado para os indivíduos que nele vivem. As pessoas têm que produzir bens para os mercados e, portanto, bens que tenham valor de troca, como pesticidas e carros. No entanto, para sobreviver, eles precisam de bens que tenham um valor de uso, como água e ar não poluídos. Essa é apenas uma das muitas contradições do capitalismo, apenas uma das tensões que geram as crises típicas desse modo de produção, mas é particularmente central porque afeta diretamente a sobrevivência da vida em geral e da sociedade em particular. No entanto, ao enfrentar esse desafio ambiental, não devemos esquecer as outras contradições que vimos, particularmente o fato de que o capitalismo precisa externar seus custos, cobrando-os das mulheres e das colônias. Ecofeministas como Vandana Shiva e Maria Myers fizeram um trabalho esclarecedor ao mostrar como o patriarcado e a catástrofe ecológica andam de mãos dadas. A guerra contra as mulheres e a guerra contra a natureza andam de mãos dadas, desde os primórdios do capitalismo. Isso é claramente demonstrado pela Divisão Internacional do Trabalho. As mulheres produzem mais da metade dos alimentos do mundo e fornecem mais de 80% das necessidades alimentares de famílias e regiões com insegurança alimentar. Mas um modo de produção capitalista centrado na acumulação do capital torna esse tipo de trabalho invisível, uma vez que o cálculo do Produto Interno Bruto, PIB, anual de cada país, o valor total dos bens e serviços produzidos dentro dos limites geográficos daquele país leva em conta apenas o valor subsumido na economia de mercado, não o trabalho realizado para sustentar o trabalhador. A atividade laboral das mulheres está literalmente escondida na economia, que impulsiona a maioria das agências e programas internacionais de desenvolvimento hoje. A consequência não é apenas para as mulheres que realizam esse trabalho reprodutivo sejam desvalorizadas, outra razão pela qual a violência de gênero é tão difundida, mas também que os ecossistemas naturais dos quais as mulheres obtiveram alimentos por milênios estão sofrendo destruição sistemática. Isso é evidente em ex-colônias como a Índia, onde os colonizadores importavam sua agricultura industrializada, monoculturas, o que permitia a produção de capital para a economia de mercado, mas, ao mesmo tempo, privava os indígenas dos ecossistemas dos quais dependiam, e assim também privou as mulheres de seu papel como especialistas em biodiversidade. O que corporações multinacionais como a Monsanto percebe como ervas daninhas a serem extirpadas geralmente são culturas que os povos indígenas usam há milênios para se alimentar. As mulheres eram historicamente especialistas em biodiversidade porque sabiam como obter alimento, semente e remédio da biodiversidade natural. Quando as mulheres são desapropriadas desses ecossistemas, seu trabalho se torna muito mais difícil e, portanto, ainda mais insensível. Muitos países colonizados foram despojados de suas economias de subsistência e acabaram atolando na miséria. Mas são coisas diferentes. Uma economia de subsistência, que pode parecer pobreza cultural, aos olhos dos colonizadores, é muito diferente da pobreza e miséria real, o que significa não ter condições físicas de vida como abrigo e alimentação. E, no entanto, a representação imaginária da subsistência leva à criação da miséria real. De fato, há uma lógica redundante na base da missão civilizadora do colonialismo e dos programas de desenvolvimento neocoloniais, ao considerar certas formas de vida como subdesenvolvidas e a agricultura industrial e as monoculturas subdesenvolvidas, que produzem capital para o mercado global, são instaladas e legitimadas, destruindo os ecossistemas dos quais os povos indígenas obtinham sua subsistência, criando assim uma verdadeira miséria. Ao mesmo tempo, o trabalho não assalariado das mulheres é projetado como não trabalho desprovido de qualquer valor, aprofundando ainda mais a miséria. Do ponto de vista da Divisão Internacional do Trabalho, esses três processos são indissociáveis
O deslocamento de mulheres de atividades econômicas socialmente reconhecidas está intimamente ligado à destruição dos recursos naturais e à categorização de algumas pessoas como selvagens e subdesenvolvidas. Visto dessa perspectiva global, fica claro que o patriarcado não é apenas um fenômeno pré-moderno, destinado a desaparecer com a modernização. À medida que o conhecimento e a agricultura das mulheres foram substituídas pela agricultura industrial e pelas monoculturas, as mulheres tornaram-se menos necessárias e, portanto, menos valorizadas. Isso não significa, é claro, que o patriarcado se origine com o capitalismo, mas sim que o capitalismo ressignificou o patriarcado onde já existia, ou o exportou onde não estava tão presente. A busca por um arqué, por uma origem única do patriarcado, é enganosa. Se o patriarcado vem das primeiras tribos pastoris, como aquelas que produziram o judaísmo ou o cristianismo, ou se foi introduzido pelo modo de produção capitalista, não é o mais importante. A opressão das mulheres tem muitas frentes e, portanto, deve ser abordada a partir de uma perspectiva anarca-feminista, que defenda a abolição de todas as formas de opressão e exploração. Dessa forma, a equação entre anarca-feminismo e ecofeminismo é válida em ambas as direções. O anarca-feminismo não é apenas ecofeminista por definição, mas o ecofeminismo é ou deveria ser anarca-feminista, pois não é possível abordar a inter-relação do patriarcado e da catástrofe ecológica sem abordar outras formas de opressão, a começar pelo colonialismo e pela lógica neocolonial do desenvolvimento. Como vimos, Emma Goldman já apontou claramente nessa direção ao argumentar que o anarquismo é o mestre da unidade da vida, como cada individualidade surge por meio de redes de relações afetivas que ocorrem em diferentes níveis. Não se pode abolir uma forma de opressão sem enfrentar todos os outros. Daí a razão pela qual ecofeministas como Maria Mayos e Vandana Shiva têm defendido um movimento que aborda os desafios ecológicos através da teoria decolonial. Quando não acompanhadas pelo decolonial, as teorias apocalípticas de catástrofe ecológica global correm o risco de renovar o velho argumento colonial do fardo do homem branco. Não devemos esquecer que, em seus primórdios, a colonização foi acompanhada pela ideia teológica cristã de salvar os selvagens da perdição por serem infiéis e que posteriormente afirmou a ideologia do dever capitalista de liderar o desenvolvimento e a modernidade e as sociedades subdesenvolvidas em ambos os casos. A ciência da época foi invocada como fundamento moral dos deveres universais do homem branco e seu chamado para ditar políticas e tomar decisões sobre o outro, supostamente inferior. O outro supostamente inferior. Hoje, existe o risco de que invocar um dever universal de proteger a humanidade da extinção se torne apenas outra forma de argumento de fardo do homem branco, como já vimos. A globalização, sem descolonização, é mais uma justificativa para a conquista imperial. E podemos ver isso acontecer em muitos programas de agências como o Banco Mundial, o FMI, que se baseiam em cenários ambientais apocalípticos para justificar seu dever e, portanto, seu direito de proteger o meio ambiente e, portanto, impor seu desenvolvimento sustentável, políticas sem levar em conta outras formas de injustiça. Por exemplo, do ponto de vista dos nativos americanos, a consciência da catástrofe ecológica não começou há um século, quando os primeiros alertas de aquecimento global foram emitidos, mas em 1492, quando seus ecossistemas, vidas e culturas foram atacados. Ao insistir na novidade da atual catástrofe ecológica do aquecimento global, com sua iminente ameaça às vidas humanas, a abordagem contemporânea poderia apagar a existência de uma forma de catástrofe ecológica que vem acontecendo há pelo menos 5 séculos, ameaçando todas as formas de vida, mas com os nativos pagando o preço mais alto. E antes de todos os outros, como disse Kyle White, colonialismo é uma forma de dominação ecológica porque interrompe a continuidade coletiva dos povos indígenas. É uma forma de injustiça ambiental. E catástrofe porque é o processo pelo qual uma sociedade tenta estabelecer sua continuidade coletiva a custas de outra. E os povos nativos americanos lutam contra isso desde 1492. O risco, portanto,
com as atuais políticas neocoloniais do FMI e do Banco Mundial é que a crise ambiental se torne uma justificativa para a implementação de políticas de desenvolvimento sustentável que privilegiam a continuidade coletiva de algumas sociedades ocidentais ricas em detrimento de outras comunidades. A ideia de desenvolvimento sustentável é, no entanto, uma contradição em termos. A noção de desenvolvimento sem maiores qualificadores implica um crescimento infinito de lucros, um PIB em constante crescimento, enquanto o de sustentabilidade evoca a ideia de estabelecer limites, de reproduzir a vida com a condição de que não há planeta B, não há planeta B, não há planeta B. Como sugerido anteriormente, o capitalismo é um sistema econômico que apresenta uma utopia perversa, porque sempre conseguiu encontrar novos mundos para explorar. À medida que o mundo se saturava de mercadorias materiais, o capitalismo se movia para o mundo imaterial, das finanças e do terciário, tornando-se tão abstrato que se tornou uma imagem. Como disse o visionário Debord há meio século, o capital pode acumular-se a tal nível de abstração que se torna uma imagem, transformando a sociedade em uma sociedade do espetáculo, ou seja, em um espetáculo que não denota simplesmente o que se vê, mas a própria relação social. Cinquenta anos após a previsão de Debord, a financeirização aconteceu. Tendo alcançado tais proporções em que a maior parte das riquezas produzidas a cada ano é agora a natureza imaterial, uma sociedade de puro espetáculo em que comunidades especulativas navegam entre incertezas e ansiedades, algumas literalmente lucrando com isso, e outras pagando o preço total dessas especulações, na forma de dívidas, ansiedade e insegurança alimentar. No entanto, mesmo o mundo imaginal das finanças, com seu espetáculo imaterial de derivativos, sua interminável previsão de novos mercados para explorar o fornecimento constante de ainda mais capital, precisa de trabalho de reprodução social para reproduzir trabalhadores, bem como extrair recursos naturais para reproduzir eletricidade e infraestruturas materiais, onde dados imateriais são armazenados e processados. Daí a proposta ecofeminista de passar da noção de desenvolvimento sustentável para a de perspectiva de subsistência, ou seja, uma perspectiva que abandona o telos de um crescimento infinito de valor para a economia de mercado e de privilégios, em lugar de trabalho que produz e preserva a vida. Vandana Shiva invoca a noção de uma democracia da terra, para apontar não apenas o valor intrínseco e o direito de todas as espécies existirem, mas também o fato de que não é possível reproduzir a vida humana sem o poder gerador de animais, plantas, sementes e outras formas de vida. E se é verdade que o anarquismo é o professor da unidade da vida, então devemos concluir que o ecofeminismo é um espírito, se não sempre na sua expressão anarca-feminista. Não é por acaso que Miles e Shiva se referem a outra ideia central da tradição anarquista e da individualidade da liberdade. O último significa, como observou Gandhi, que os oprimidos do mundo são que os opressores também são presos na cultura da opressão, que oprime a todos. Assim, enquanto o mito do desenvolvimento por convergência econômica retrata o estilo de vida das elites urbanas do norte, como modelo de desenvolvimento e de boa vida, usando para impor sua lógica desenvolvimentista, esse mito também oculta o fato de que esses estilos de vida estão longe do ideal e que, na melhor das hipóteses, fornecem apenas uma pequena minoria da elite, extremamente ricas. O conceito ecofeminista da democracia da terra sublinha a ligação sistemática entre o patriarcado e a destruição dos recursos naturais, e assim questiona a dicotomia natureza-cultura, a ideia de que a natureza é algo que está apenas fora e não também, e inevitavelmente dentro. É um paradoxo que a celebração romântica da natureza como pura e imaculada nada mais seja do que o outro lado do impulso de subjugá-la a dominá-la, da mesma forma que a idealização da mulher feminina como uma maravilha a ser
uma maravilha a ser admirada por sua beleza, sendo apenas outro lado da grande renúncia masculina que acompanhou o patriarcado moderno. Celebrar a pureza imaculada é um convite à desaprovação. A natureza que um excêntrico filósofo marrano do século XVI ainda poderia celebrar como sinônimo de uma substância, Deus sive natura, e argumentar que, base nisso, que todos os seres são até certo ponto animados, foi transformada em um reino separado da sociedade e da cultura, e assim por diante, um outro externo e perfeitamente explorável. De fato, a transformação da natureza em natureza, com N maiúsculo, ocorreu ao lado da morte da natureza, ou seja, a remoção de todas as suposições orgânicas sobre o cosmos e a transformação da natureza em um sistema de partículas inertes e mortas, movidas por forças externas ao invés de internas. A visão mecanicista moderna que transformou a vida orgânica em leis quantificáveis reduziu a natureza a mera matéria com valor de troca apta a ser subsumida ao capital. No entanto, seria um erro estender essa crítica ao mecanismo ciência moderna a uma crítica de toda a ciência moderna como tal. Embora ecofeministas como Vandana Shiva pareçam ter ido por esse caminho, em vez de desmantelar apenas essa visão mecanicista específica da ciência moderna, Vandana critica a ciência moderna como um todo, vendo-a em oposição ao que ela chama de princípio feminino. Em sua opinião, enquanto a ciência moderna opera necessariamente com uma lógica redutiva, a natureza deve ser entendida como um processo vivo e criativo do qual todos viemos e, portanto, se identifica com o princípio feminino. O que acontece é que, ao insistir nessa identificação da mulher com esse princípio da mulher como parte íntima da natureza, se reproduz aquela dicotomia tão essencialmente entre mulheres femininas e homens masculinos, que, como vimos, está no centro do sistema de gênero colonial moderno. Se as mulheres são essencializadas como um eterno princípio feminino, então elas são novamente relegadas ao âmbito natural como por tanto tempo, em detrimento de si mesmas. Essa natureza, por sua vez, foi colocada no horizonte da morte. E se a natureza não for aquele reino estático que nos permite separar o feminino do masculino, muito menos natureza de cultura. Se entendermos a natureza como sinônimo de uma única substância e concebemos as individualidades como transindividualidade, então as fronteiras entre natureza e cultura, bem como entre homens e mulheres, humanos, animais, vida animada e inanimada, tornam-se fluidas. Embora ecofeministas como Mayas e Shiva tenham feito um trabalho crucial ao fornecer uma estrutura político-filosófica para abordar como o patriarcado avançou em consonância com o colonialismo e a morte da natureza, devemos passar a advertência de Judith Butler a elas. Não é suficiente investigar como as mulheres podem tornar-se mais representativas na linguagem e na política. A crítica feminista também deve compreender como a categoria de mulheres, o sujeito do feminismo, é produzida e restringida pela própria estrutura de poder através da qual se busca a emancipação. Em outras palavras, ao mesmo tempo em que fornece um marco para a libertação, a identificação ecofeminista da mulher como natureza e com o princípio feminino corre o risco de aprisionar a mulher na matriz hétero e cisnormativa, que está na base do sistema binário de gênero colonial moderno. E isso não se mostrou libertador para as mulheres. Isso não apenas torna a masculinidade feminina e as experiências das mulheres trans invisíveis, mas transforma o sistema de gênero colonial moderno historicamente contingente em uma estrutura metafísica da qual não há saída. Ótima crítica. Isso não significa que o feminismo deve abandonar a feminilidade, como aponta Jack Halberstam. Significa, antes, que a feminilidade deve ser repensada do contexto do feminismo trans. Expressão em que o asterístico que ela colocou feminismo, aí botou trans e um asterístico em cima de trans. Aí tem assim, expressão em que o asterístico modifica o significado da transitividade, recusando-se a situar a transição em relação a um destino, uma forma final,
uma forma específica ou uma configuração estabelecida do desejo e identidade. Trans pode, assim, tornar-se um nome para formas ainda indeterminadas de diferença e a rejeição de uma política identitária baseada na separação dos muitos tipos de experiência que realmente se misturam, se cruzam e combinam. E, portanto, o nome de uma recusa em selar mulheres no princípio do eterno feminino e os homens no eterno masculino. Paradoxalmente, se seguirmos essa perspectiva transindividual, o feminismo pode ser enriquecido ao invés de ameaçado pela feminilidade e feminilidades de mulheres que não nasceram mulheres. Embora houvesse feministas separatistas que negassem acesso a seus espaços a mulheres que não foram designadas como tal no nascimento, em uma perspectiva feminista trans, o feminismo se torna amplo e suficiente. Amplo o suficiente para reconhecer como a feminilidade é co-construída e habitada por meios de corpos que são masculinos e femininos, trans e cis, e, portanto, em variadas sexualidades e gêneros. Longe de abandonar a feminilidade, uma perspectiva trans pode resgatar o significado de noções impostas por séculos de patriarcado como fraqueza e dependência. Essa convivência fica ainda mais evidente se nos concentrarmos não apenas nas interações, mas também em infrações. Embora a transindividualidade não signifique transgênero, um arcabouço filosófico que explora a ontogênese das individualidades no nível supra, inter e infra-individual também lança uma luz diferente sobre a transição de gênero. Longe de ser uma anomalia ou desvio de uma suposta norma, a transição passa a ser entendida como um dos infinitos modos possíveis de ontogênese, isto é, de ser como ser, isto é, de devir como ser individuado. Em casos como o descrito por Paul Preciado, a transição também pode ser o local de experimentação política e resistência ao sistema de gênero colonial moderno. A experiência de transição de uma única pessoa, de mulher para homem, tomando testosterona, pode se tornar a lupa através da qual percebe-se uma rede infinita de laços afetivos criada pelo que Preciado chama de atual, abre aspas, para Preciado, regime farmacopornográfico, fecha aspas. Quem não leu Preciado ainda, leia! O texto Junque de Preciado, que registra tal experimento político, não é, portanto, apenas meio diário de uma transição, meio ensaio sobre o modo de reprodução capitalista tardio, mas sim uma tentativa de mostrar que um não pode existir sem o outro. Todos os corpos, não apenas os transgêneros, co-originam com outros corpos situados no nível infra, inter e supra-individual. Como escreveu Paul, abre aspas, não me interessam as minhas emoções enquanto são minhas, que dificilmente me pertencem só a mim. Não estou interessado em seus aspectos individuais, apenas como o que não é meu ou os atravessa. O que emana da história do nosso planeta, a evolução das espécies vivas, o fluxo da economia, os resquícios das inovações tecnológicas, as antiguerras, o tráfico de escravos, a mercadorias orgânicas, a criação de hierarquias, instituições de punição e repressão, redes de comunicação e vigilância, a sobreposição aleatória de grupos de pesquisa de mercado, técnicas e blocos de opinião, a transformação bioquímica do sentimento, a produção e a transformação de imagens pornográficas. Fecha aspas, para Preciado. Como sugere esta longa lista de processos transindividuais, a estrutura dessa experiência política é o pós-fordismo. A passagem de um modo de produção fordista, centrado na produção mecânica de bens, para um pós-fordista centrado na financiarização, nos serviços e no conhecimento, revelou novos mercados para o capitalismo, tornando-o cada vez mais uma forma de biocapitalismo, isto é, um modo de produção infiltrado nos processos íntimos de reprodução, em um nível tão molecular e íntimo que se tornou a mesma coisa com a própria vida, bios, entre parênteses.
À medida que novas descobertas hormonais e moleculares no campo da química e da medicina entraram na sociedade, a produção dos estados afetivos psicossomáticos tornou-se uma peça central do capitalismo cognitivo contemporâneo e seu modo de reprodução. Assim, enquanto os regimes disciplinares do século XVIII e XIX inauguravam uma nova bioquímica, uma nova biopolítica, através da invenção do sexo como natureza no mapeamento sistemático da diferença sexual no dimorfismo anatômico e da consequente invenção da categoria dos homossexuais, o regime farmacopornográfico, que atualmente domina a epistemologia sexual ocidental, centra-se na produção de subjetividades através do duplo prisma das imagens pornográficas e da gestão hormonal e biomolecular dos corpos. O fármaco é, portanto, inseparável da pornografia, porque a manipulação das moléculas anda de mãos dadas com a dos neurotransmissores, como duas faces da mesma moeda. Em vez de fármaco pornográfico, preferimos falar de regime farmaco-imaginal para sublinhar o fato de que as imagens podem ser mais ou menos pornográficas, mas trabalham incansavelmente para produzir certo tipo de subjetividade, sejam elas circulando em sites pornográficos, redes sociais ou na indústria cultural em geral. Se o meio pelo qual o poder era exercido no modelo clássico de soberania era a espada e nos regimes disciplinares eram os aparelhos de Estado, as atuais tecnologias do corpo operam como tecnologias leves e viscosas, como telecomunicações, endocrinologia, engenharia genética, biotecnologias, moléculas que podem ser incorporadas e penetrar na vida cotidiana em um nível antes inimaginável, do celular à bioengenharia da produção de alimentos. Como disse Paul Preciado, o que está em jogo hoje no capitalismo é o controle farmacopornográfico da subjetividade, cujos produtos são serotonina, tecnosangue e hemoderivados, testosterona, antiácidos, cortisona, tecnosperma, antibióticos, estradiol, tecnoleite, álcool e tabaco, morfina, insulina, cocaína, zigotos humanos vivos, citrato e sildenafil, Viagra, e todo o material e complexo virtual que participa da produção de estados mentais e psicossomáticos de excitação, relaxamento e descarga, bem como os de onipotência e controle total. No Ocidente, essa mudança ocorreu no final da Segunda Guerra Mundial, auxiliados pelo progresso tecnológico durante a Era de Guerra. Grandes avanços na ciência e tecnologia nos anos de 1950 levaram à descoberta da pílula e outros tratamentos hormonais, que permitiam separar sexo e heterossexualidade da reprodução, enquanto as primeiras cirurgias plásticas permitiam que os corpos mudassem de aparência, morfologia, de maneiras que antes seriam inconcebíveis. Foi também nessa época que a pornografia começou a entrar na cultura popular e o gênero foi inventado como um artefato industrial da biotecnologia. A primeira pessoa a usar a categoria gramatical de gênero como ferramenta de diagnóstico foi John Money, um psicólogo infantil que usou o termo em 1955 como uma ferramenta de diagnóstico para problemas que encontrou no tratamento de bebês hermafroditas e intersexo. A invenção da categoria de gênero está, portanto, longe da criação de uma agenda feminista. Ela pertence plenamente ao discurso biotecnológico que surgiu nas indústrias médica e terapêutica dos Estados Unidos na década de 1950 e atingiu seu auge durante a Guerra Fria. Assim como alimentos enlatados, computadores, cadeiras de plástico, energia nuclear, televisão, cartão de crédito, caneta descartável, código de barras, colchões insufláveis ou satélites de comunicações. Isso não significa que a produção de estados afetivos psicossomáticos característicos do biocapitalismo contemporâneo tenha suplantado a produção de bens materiais, mas sim que se tornou modelo para outras formas de produção, das biotecnologias agrícolas, das indústrias de comunicação de alta tecnologia. A tecnogestão dos corpos, seja interindividual ou infraindividual, acompanha cada vez mais o fluxo de capitais,
Preciado estica o argumento para afirmar que a transformação contemporânea do capitalismo acarreta tal mutação da ordem sexo-gênero que podemos estar nos aproximando do declínio da heterossexualidade. Se a feminilidade heterossexual branca é, antes de tudo, uma função econômica, referente a uma posição específica dentro das relações biopolíticas de produção e troca, então, podemos conjecturar que hoje o regime farmacopornográfico pode estar conduzindo a uma era pós-sexual, em que todas as formas de sexualidade e produção de prazer são legítimas e normalizadas, na medida em que estão sujeitas às mesmas tecnologias moleculares e digitais. Este é um endereço possível, mas, mesmo dentro do nosso atual regime fármaco-imaginal, também é possível de uma heterossexualidade compulsória adaptada cirurgicamente e reproduzida hormonalmente seja ressignificada sem perder seu apelo hegemônico. Seja ou não correta a previsão do Preciado sobre o declínio da heterossexualidade como instituição, podemos concordar com a profunda mudança que esse processo teve na configuração da família mononuclear. Os avanços na contracepção e no tratamento hormonal que, como já disse, separaram a heterossexualidade da reprodução e das técnicas de fertilização in vitro, juntamente com o surgimento do sistema doméstico duplo salário, alteraram profundamente a configuração tradicional da família. Após os ataques frontais à família lançados por feminismos de várias vertentes, bem como por outros movimentos sociais da década de 1960 e 1970, alguns afirmaram que agora a família está de volta. Mesmo dentro da comunidade LGBTQIA+, e Two-Spirit, e graças à legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em alguns países ocidentais, a família parece ter voltado ao centro das atenções, mesmo diante do declínio da heterossexualidade como instituição. Isso não parece ser afetado à instituição da família como um todo. Primeiro, pelo menos em alguns países e cidades, houve um eclipse da família patriarcal tradicional. Quando os pais deixaram de ser o único sustento da família, eles também deixaram de ser seu único chefe indiscutível. Isso, no entanto, não significa automaticamente mais liberdade para as mulheres. Embora o modelo de família de 2 salários estejam em ascensão, ainda é verdade que as mulheres são as principais executantes do trabalho do cuidado, mesmo em famílias economicamente iguais, deixando de lado as disparidades salariais. Fenômenos como a chamada dupla jornada, que soma o trabalho remunerado ao trabalho reprodutivo, por a ideologia do amor e o coloca firmemente sobre os ombros das mulheres, são de fato muito comuns, longe de levar a uma maior liberdade. A entrada para o mercado de trabalho assalariado significa uma dupla opressão para muitas mulheres. Em segundo lugar, se por patriarca entendemos o chefe masculino da família, então devemos concluir que a família patriarcal está sendo atacada em 2 frentes, porque os pais não são mais os únicos chefes da família e porque eles não são necessariamente homens. Casamentos e uniões do mesmo sexo, bem como fertilização in vitro e outras inovações em procedimentos de fertilidade, desafiaram ainda mais a identificação entre o homem e o chefe da família, enquanto as taxas crescentes de divórcio por escolha desafiaram os estereótipos, uma expressão que, como vimos, é uma contradição em termos que só faz sentido do ponto de vista de um imaginário heteronormativo, segundo o qual uma mãe sem companheiro complementar, se possível, do sexo oposto, é meramente solteira. Alguns saudaram essa estranha expansão da família, enquanto outros se entregavam a pensamentos paranoicos de uma nova geração sem pai, ou mesmo uma sociedade sem pai que deixa as crianças à deriva e em um vácuo emocional. Seja qual for a direção que essa reconfiguração da família tome, podemos concluir provisoriamente que houve um retorno à família, mas o que voltou está longe do que se foi. Embora esta seja uma mudança significativa, nem sempre ou necessariamente foi acompanhada por uma redução das assimetrias de poder entre homens e mulheres, bem como entre homens e sexos secundários.
O patriarca pode ter sido derrubado. A figura paterna tradicional pode ter sido desafiada, mas os homens cis continuam sendo o primeiro sexo, tanto no Ocidente quanto no mundo. Os homens não apenas seguem ocupando a maioria de cargos de poder, tanto econômico quanto políticos, mas também não estão sujeitos à implacável violência de gênero que é sistemática, exercida sobre as mulheres, corpos femininos, travestis e todos os corpos não binários. Comparados aos homens cis, as mulheres two-spirit e o terceiro gênero e as pessoas LGBTQIA+, ocupam a posição de sexo do segundo sexo. Incluímos todos eles na categoria de segundo sexo não para negar as diferenças entre eles, mas para salientar que, na situação atual, todos são excluídos na categoria de primeiro sexo e, portanto, são principalmente objetos e não perpetradores de violência de gênero. O eclipse da família patriarcal tradicional é, no entanto, um fenômeno significativo que requer uma análise mais profunda, por isso propomos adicionar o conceito de androcracia ao antigo termo patriarcado. Androcracia indica que, mesmo em contextos onde não há mais patriarcas, os homens cisgêneros continuam sendo o primeiro sexo. Enquanto o patriarcado significa literalmente a regra, arqué, do patriarcado, o chefe masculino da família, a androcracia aponta para o poder, kratos, que os homens geralmente exercem sobre aqueles que não pertencem ao primeiro sexo, gênero. Poder que, como vimos, é político, econômico, imaginal, ideológico e ecológico. Nesse sentido, sugere que mesmo em contextos em que o patriarca não está mais no comando do governo, arqué, o poder continua sendo exercido pelos homens, embora por outros meios. A androcracia pode prosperar mesmo onde o patriarcado parece estar em declínio. Por não estar vinculado ao conceito de família, a androcracia é uma ferramenta muito mais maleável para navegar por diferentes contextos sociais e culturais, inclusive aqueles dentro ou fora do Ocidente, onde, como vimos antes, a família não tem gênero absoluto. Não tem gênero absoluto. Se Oyeronke e Ovumi está correta ao afirmar que o feminismo branco é como um caracol que, por onde passa, traz consigo as crenças do núcleo familiar ocidental, então passar para o conceito de androcracia é uma maneira de deixar para trás algumas dessas crenças e viajar um pouco mais leve. Outra forma de fazê-lo é observando as mutações dos regimes na epistemologia sexual. Por meio da ênfase nos corpos infra-individuais e suas infra-ações, como sugere a noção de regime fármaco-imaginal, observar os corpos não de fora, mas de dentro, por assim dizer, nos permite perceber a capacidade de afetar e ser afetado, que mesmo as menores moléculas de matéria possuem. Isso produz uma lente muito diferente para ver as desigualdades globais. A diferença entre o lado claro e o lado escuro do sistema do gênero colonial moderno torna-se diferença entre aqueles que podem acessar o regime farmacopornográfico e aqueles que são excluídos da fluidez que ele proporciona, pagando o preço mais alto por ser privado dele. Além da exploração provocada pelas interações de mercado, há também a opressão criada pelo acúmulo de resíduos tóxicos sob a pele, na própria morada oculta da reprodução capitalista. A questão não é apenas que os países ricos muitas vezes usam legal ou ilegalmente os países mais pobres como depósitos de lixo industrial que não podem processar. Mas geralmente no nível intra-individual, a assimetria é que, enquanto alguns corpos podem ser intoxicados à vontade com testosterona, citalopam, sertralina e outras substâncias comuns para produzir efeitos psicossomáticos prazerosos, outros corpos são involuntariamente intoxicados com enxofre, endosulfan
mancozeb e outros pesticidas comuns usados em larga escala na agricultura industrial no sul global. Essa desigualdade infraindividual passou muitas vezes desapercebida, mesmo em abordagens biopolíticas que supostamente se concentram na dimensão política da vida, enquanto muitas teorias biopolíticas se concentraram apenas nos níveis supraindividual e interindividual, reproduzindo assim um viés humanista. Uma filosofia transindividual sublinha ainda mais a infraindividualidade, que desafia tanto o antropocentrismo quanto qualquer forma de especismo e, portanto, qualquer hierarquia interespécies em geral. O entendimento transindividual de que todo ser é em alguma medida animado, o que, como já vimos, não significa que todos sejam animados, da mesma forma que os humanos, é reforçada hoje por novos materialismos que investigam a capacidade da matéria orgânica ou não afetar e ser afetado. Como mencionamos, o realismo de agência de Karen Barad é a forma contemporânea do novo materialismo que foi além ao investigar como, mesmo no nível das menores partículas de matéria, as entidades não precedem suas interações. É por isso que é necessário um conceito de agência que leve em consideração as infrações. A forma mais radical dessa literatura do novo materialismo desafia tanto a fronteira entre natureza e cultura e entre matéria viva e não viva, uma distinção que foi a pedra angular da metafísica ocidental por milênios. Mesmo a maioria das abordagens biopolíticas contemporâneas se baseiam nesse geontopoder, na medida em que investem sobretudo como o poder político se tornou cada vez mais um modo de governança tanto do humano quanto do mais que humano. A maioria das ontologias ocidentais são de fato biontologias metafísicas que medem todas as formas de existência pela quantidade de uma forma de existência, ou bios, vida biológica qualificada, ou de uma vida nua. Privadas de qualquer lugar interessante dentro delas, as pedras tornam-se a epítome da matéria morta, assim como a idade da pedra é simultaneamente projetada como a epítome da barbárie. A noção de geontopoder nos permite olhar para a escala natural do final de seu espectro. A hierarquia do homem, mulher, escravo, animal, planta, vida animada é de fato vida inanimada. É de fato construída de acordo com uma sobre-representação do homem, que classifica os indivíduos de acordo com sua semelhança com o topo da escala. Não é por acaso que grande parte da ética ambiental se concentra na libertação animal, prestando relativamente pouca atenção às plantas. Esses acessam a filosofia ambientalista quando questionam seu papel essencial da reprodução na animalidade, não como seres de direito próprio que merecem, portanto, uma meditação filosófica para si mesmos. Cães e gatos respondem às nossas demandas, tornando-se assim mais facilmente uma extensão do narcisismo humano. Pois é. Enquanto as plantas mostram indiferença soberana em relação a nós, pelo que pagam com sua negligência sistemática por parte da maioria dos filósofos ocidentais. E, no entanto, são eles que literalmente constroem o mundo. Eles compõem 90% da biomassa de eucariontos do planeta, de modo que estão transformando e moldando permanentemente o ambiente em que habitam, mesmo através de suas viagens, muitas vezes incógnitas, como disse Emmanuel Corsia. Nosso mundo é um fato vegetal, muito antes do animal. Mas, se as plantas são muito diferentes do homem para receber muita atenção, então, sem surpresa, pedras e minerais recebem pouca consideração epistemológica, muito menos de agência. Filosofias inspiradas no novo materialismo agora desafiam o status quo. Enquanto as atividades ambientais no terreno exigem que os direitos de objetos inanimados, como rios, florestas e até mesmo o mundo inteiro sejam reconhecidos, a Pachamama, palavra Quechua e Aymara, por natureza, foi reconhecida como sujeito jurídico de direitos pela Constituição Equatoriana em 2008, enquanto o rio Vaganui
na Nova Zelândia é uma entidade legal desde 2017. Reconhecer a personalidade jurídica dos rios significa que eles devem ser tratados como seres vivos. As tribos maoris que vivem ao longo do Whanganui sempre viram o rio como tal, considerando que suas águas nutriram e abençoaram seu povo ao longo dos 700 anos passados em suas margens. Mas a vida do rio foi ameaçada pela contaminação e por isso os ativistas pediram seu reconhecimento legal como única forma de salvar o rio, tanto no sentido real quanto no simbólico. Quando o parlamento da Nova Zelândia aprovou a lei Te Avatapua, que reflete o conceito maori, foi estabelecido um marco legal para reconhecer os direitos não apenas do rio em si, mas da região de Te Avatupua como um todo, que inclui o rio Whanganui das montanhas ao mar, incorporando seus afluentes e todos os seus elementos físicos e metafísicos. Essas são as mudanças importantes em direção a uma consciência ecológica verdadeiramente transindividual. Seja através da teoria quântica ou das cosmologias maoris, cresce a consciência de que todos os seres são até certo ponto animados e, além disso, devido à sua inter, supra e infradependência. Uma consciência que já estava presente no geógrafo anarquista francês Élisée Reclus, que em 1869 embarcou no ambicioso projeto de escrever a história de um rio, abrindo o trabalho com a observação marcante de que a história de um rio é a história do infinito. O que é um rio senão a história de todas as gotas de água que o compõem, das moléculas minerais que transporta da neve do topo de suas montanhas, do vapor das nuvens que passam por ele, do sol que faz evaporar uma história das montanhas europeias, mas também a dos desertos africanos, passando pelas nascentes dos vales, os moinhos de água, o vapor do céu. Não menos que todo o trabalho humano, o sistema de irrigação em todo o mundo. Como outros anarquistas que olhavam o mundo além das fronteiras geopolíticas artificiais, Élisée foi capaz de ver o que o individualismo metodológico esconde de vista. Não precisamos olhar ao redor do mundo para percebê-los. E nós somos um movimento sem fim dos elementos, dos planetas e das menores partículas de matéria, que inclui também as intermináveis interações e infraações com a história humana. Não há diferença entre história humana e natural. Há apenas história. E é uma história sem fim. Do ângulo muito diferente das filosofias, Anishinaabe recentemente apresentou um argumento muito semelhante. Enquanto o geógrafo francês citou livros e observações experimentais, Kyle White cita fontes orais, como é apropriado no caso de uma tradição nativa americana, onde o pensamento muitas vezes ocorre por meio de narrativas coletivas, debates e outras performances orais. White introduz o conceito Ayatapepetung, de que ele foi feito da terra, bem como o ancião Anishinaabe Tobassonakut, dizendo que seu povo era o lago e o lago eram eles. Como observa o Caio, essa afirmação não significa simplesmente que eles dependiam do lago para sua sobrevivência, mas que vivendo das águas dos peixes, animais, plantas do lago, eram literalmente célula por célula, compostos pelo lago e suas ilhas. Essa consciência, por sua vez, implica o reconhecimento de um sistema de responsabilidade, pois a terra torna-se então um Eimingoyak, o que nos foi dado, um dom que deve ser retribuído. Ao invés de possuir a terra, este é um convite a uma rotação sazonal, a um tipo de governança em que as principais instituições sociais e econômicas mudam sua forma e organização ao longo do ano para estar de acordo com a mudança na terra e através da terra. Se a terra não é algo a ser explorado segundo uma lógica de acumulação infinita,
mais uma dádiva a ser retribuída, então o tempo linear torna-se tempo espiral, enquanto uma migração que responde às mudanças no ambiente torna-se a melhor ferramenta para alcançar o que Kyle White chama continuidade coletiva. Isso é continuidade e é coletivo, porque denota a capacidade de uma sociedade de autodeterminar como se adaptar à mudança e como fazê-lo de maneira a evitar danos razoavelmente evitáveis. E difere de conceitos semelhantes de continuidade ao enfatizar que a sobrevivência ocorre através da resposta coletiva à mudança, não apesar dela. Nesse sentido, a noção de continuidade coletiva de Anishinaabe pode informar, e de fato informa, uma nova sensibilidade ecológica, tão atual hoje como a sensibilidade capaz de engendrar um senso de responsabilidade vinculado à própria identidade e constituição. Em nossa terminologia transindividual, poderíamos dizer que quando Tobasonak White afirma que seu povo era o lago eram eles estão apontando para a consciência de que são co-originados, sendo dois lados de uma mesma inter, supra e infradependência, que inclui tanto humanos quanto outros seres. Todos esses desenvolvimentos confirmam a percepção da filosofia transindividual de que todos os seres são dotados da capacidade de estar e de ser afetados, de afetar e de ser afetados. E é assim que lutam para preservar seu ser. A noção de afetar é fundamental, de fato, para uma filosofia transindividual. Dentro desse quadro, a ecologia nada mais é do que a coafetividade, enquanto o pensamento ecológico nada mais é do que o pensamento dessa coafetividade como co-originação. Esse movimento não colapsa a ecologia em um organicismo que tudo compreende, abrange e determina. Coafetividade é co-originação, sem arqué. É ecoafetividade, entendida como a capacidade de afetar e ser afetado por cada ser, sem implicar telos ou organização hierárquica de uma teia tão infinita de afetação. A noção de afetar é, portanto, fundamental para uma política de renaturação, onde a natureza volta ao centro do pensamento filosófico-político, mas não como natureza com letra maiúscula, ainda que é capitalizado no exato momento em que nos aliena e nos torna explorável. Uma abordagem anarca-feminista da ecologia é sem natureza, nessa forma alienada, sem natureza nessa forma alienada, sem natureza nessa forma alienada, sem natureza, mas através da natureza em seu significado de uma substância infinita. Uma ontologia da transindividualidade nos permite, ao mesmo tempo, reter várias individualidades e distingui-las sem atribuir nenhuma superioridade ontológica e nenhuma delas pedras, assim como animais de estimação ou qualquer outro candidato ao nosso chauvinismo animal. Além, eles são, até certo ponto, animados. Junto com as hierarquias, também são questionadas todas as fronteiras rígidas entre homens e mulheres, humano e animal, animal e planta, vida e não vida. Com efeito, uma ecologia transindividual é uma forma de ecologia em que nosso lixo industrial deixa de estar fora da natureza e se torna um organismo vivo, onde as moléculas que inalamos ou englobamos se tornam constitutivas de nosso ser, no sentido literal, sejam elas vivo ou não. Em suma, é uma ecologia queer. Usamos o termo ecologia queer para significar que o anarcafeminismo implica uma forma de ecologia que questiona as intersecções de sexo-natureza, mas não apenas. Em um sentido muito mais amplo, significa uma forma de ecologia que questiona os limites entre individualidades discretas e, mais ainda, a hierarquia entre elas. O termo queer é aqui tanto um adjetivo quanto um verbo, tanto uma descrição da natureza queer, de maior parte da matéria viva, quanto a exortação às hierarquias estabelecidas queer entre diferentes modos de ser. Assim, a ecologia queer não é apenas a ecologia pensada e praticada por pessoas que se definem como queer, mas um questionamento da heteronormatividade e da cisnormatividade,
que faz parte de uma tentativa mais geral de questionar todos os tipos de hierarquias. Muitos autores notaram afinidades entre ecologia e teoria queer, com alguns até afirmando que total e corretamente ecologia é teoria queer e teoria queer é ecologia. Tanto a teoria queer quanto a ecologia têm vocação para questionar hierarquias estabelecidas, classificações e limites rígidos entre dentro e fora. Mas questionar os limites não significa eliminar as distinções ou abrir mão das individualidades, significa simplesmente concebê-los como transindividualidades. Assim, enquanto as ideias de Tim Morton de que a teoria queer é ecologia são baseadas na noção de malha como uma concatenação aberta e não totalizável de interrelações que borram e confundem fronteiras em praticamente qualquer nível, uma filosofia transindividual enquadra a ecologia queer como uma ecologia que testa limites e quebra hierarquias enquanto mantém distinções. É fácil entender o porquê. Se o pensamento ecológico significa que as fronteiras são borradas em praticamente qualquer nível e que, portanto, somos convidados a tornar-nos abertos, radicalmente abertos, a abrir para sempre, sem possibilidades de fechar novamente, então, não apenas acabamos em uma noite em que todos os gatos são pardos, mas também abrimos a porta para a ideia de que, portanto, qualquer um pode ser qualquer coisa. Isso não é apenas uma caricatura da teoria queer, mas um perigoso movimento político teórico, capaz de justificar a violência contra corpos queer. Questionar os limites não significa dizer que se está aberto para sempre. Embora a compreensão de Morton sobre a ecologia queer o leve problematicamente a um terreno onde a maioria das pessoas queer pode se sentir genuinamente desconfortável, ainda aponta para uma possível tensão dentro da própria teoria queer. Como podemos repensar os questionamentos dos limites sem cairmos em uma malha confusa onde tudo está disponível para ser capturado? A noção da transindividualidade pode ser muito útil aqui, justamente para apontar que enfatizar a inter, supra e mesmo infradependência de todos os seres não significa abandonar individualidades e distinções. É conceber cada individualidade como transindividualidade, como resultado de um processo de afetar e ser afetado, que se dá em múltiplos níveis, que se individualiza, por assim dizer, em informações concretas únicas e em diferentes espaços e tempos. É uma ontologia social que nos permite perceber o que acontece além do limiar da pele de outra pessoa, mas também que não nos convida a transgredir esse limiar se não formos convidados. Se do direito constitucional à teoria queer da física quântica às filosofias indígenas, há uma crescente consciência de que somos individuais, porque somos transindividuais, surge a questão de por que é tão difícil perceber a transindividualidade antes, mesmo depois e dentro da individualidade. A ideologia individualista que acompanha a modernidade certamente é parte da resposta. As condições da vida moderna tendem a nos separar de tudo o que permitiria a percepção dessa transindividualidade. O ar que respiramos é em grande parte dado como certo, pois as plantas só aparecem como enfeites acidentais em nossas cidades, apesar de, literalmente, eles são a respiração do mundo. Há uma lógica de alienação que rege a modernidade capitalista, que é ainda de mãos dadas com uma lógica de separação e classificação. A classificação de Eros em diferentes formas de sexualidade andou efetivamente de mãos dadas com as classificações das pessoas ao redor do mundo, de acordo com seus fenótipos, e das diferentes espécies vivas, de acordo com as taxonomias modernas. Na verdade, é revelador que a ascensão do pensamento evolutivo, seguindo Charles Darwin, coincide historicamente com a ascensão do pensamento sexológico baseado na classificação de patologias sexuais de Richard von Kraft. Novas formas de conhecimento biológico e ambiental foram promovidas justamente com novas ideias sobre sexo, e misturá-los teve um efeito duradouro. O sexo tornou-se uma questão de aptidão, e os atributos individuais podiam ser avaliados com base em sua aparente adaptabilidade
a capacidade reprodutiva de um organismo. Não é por acaso que a invenção e a medicalização da homossexualidade surgiram ao mesmo tempo que a eugenia e ao racismo científico. Como vimos, todos expressam a mesma obsessão pelo controle de reprodução. Enquanto as atitudes culturais em relação a Eros variavam antes da modernidade com a ascensão do sistema de gênero colonial /moderno, a patologização da homossexualidade e do transgênero tornou-se estruturalmente funcional para a manutenção do sistema de gênero binário encabeçado pelo homem. O desenvolvimento do sistema do gênero colonial moderno é de fato inseparável do impulso colonial moderno de nomear, classificar e disciplinar tanto a vida das pessoas, tanto a vida das várias populações, quanto a vida das várias espécies. Na medida em que o pastoreio, portanto o hábito de acasalar animais domesticados para a reprodução nos cega para a natureza estranha da maioria das formas de reprodução da vida, projetando falsamente a heterossexualidade como uma norma. Assim, o impulso colonial moderno para classificar e disciplinar diferentes espécies de vida nos cega para a nossa natureza transindividual. Também nos faz esquecer que, se é verdade que propriedade é roubo, devemos concluir que roubamos não apenas de outros humanos, mas também da capacidade geradora de outros seres. Em cada respiração, só existimos literalmente através dos outros. O outro não é apenas outros seres humanos, sem os quais é verdade que não existiríamos, mas também os outros, ou seja, o outro não humano, incluindo as plantas pelas quais respiramos e as moléculas de resíduos tóxicos que circulam por nossos corpos. Cuidar de nós é cuidar do mundo, la cura del mundo. Assim, o anarquismo não é apenas o professor da unidade da vida, como sugeriu Emma Goldman, mas o professor da unidade do ser. É porque todo ser é um ser transindividual, co-originando por um processo infinito de coafetividade, e que não significa que podemos abolir uma forma de opressão sem abolir todas. Se o outro que nos constitui não é apenas outro ser humano, mas também outro não humano, então o anarcafeminismo se torna infinitamente exigente. Uma tarefa infinita e impossível, mas ainda mais necessária, juntamente com a consciência de que, mesmo quando o corpo morre em sua individualidade, algo de sua transindividualidade permanecerá, pelo menos sob uma espécie de eternidade, subespécie Aeternitatis. Prontinho, finalizei mais um capítulo para vocês do livro de Chiara, Anarcafeminismo, e até a próxima. Tchau! Obrigada por me ouvir. Curte, compartilha, comenta, ajuda como você pode, tá? Tchau, cheiro!